Capítulo 61. Ilustrit Veter, quem é Perseu? Eu pergunto à minha mãe. Perséfone, diz ela. Se Leonard deve ser acreditado, Perséfone era uma garota tão extraordinária que um bruto chamado Hades só teve de olhar para ela para ficar loucamente apaixonado. Ela morava com seus amorosos pais na terra, mas Hades a seduziu e fugiu com ela para seu reino no submundo. Em sua ausência, o mundo esfriou. Sem sua graça presente, as árvores perderam as folhas e as flores murcharam. Neve caiu. Água virou gelo. E os dias se tornaram mais curtos enquanto as noites se estenderam. Com seu novo marido, Perséfone ficou feliz por um período. Em seu novo submundo ela fez amigos e aprendeu os costumes. Ela se tornou favorita entre seus pares como havia sido na terra. Hades a amava tanto quanto seus pais a haviam amado, mas finalmente ela quis visitá-los. Após meio ano, Hades cedeu. Tal era seu amor que havia pouca coisa que ele negaria à sua esposa. Só quando ela jurou voltar para ele no submundo foi que Hades permitiu que ela partisse. Ao voltar para a terra, a neve cobrindo sua antiga casa derreteu. Árvores floresceram e trouxeram frutos, e os dias se alongaram tanto que as noites entre eles quase se foram. Os pais de Perséfone ficaram eufóricos em vê-la, e por meio ano os três viveram juntos como haviam feito antes do casamento. De acordo com Leonard, quando 6 meses se passaram, Perséfone deu adeus a seus pais e voltou para seu marido, Hades. A terra dormiu em sua ausência. Quando meio ano passou novamente, ela voltou para trazer o verão. É isso? Eu pergunto. Ela nunca vai à faculdade ou arruma um emprego nem nada? Só fica indo e voltando entre a casa dos pais e do marido? Com um sorriso triste, tão fraco que suspeito que os efeitos do botox se estendem no além, minha mãe diz, minha filha é Perséfone. Minha própria resposta para o discurso dela é complicada. Não poderia aceitar tal proposta de Satã, mas vindo da minha mãe é mais palatável. Não é tão abertamente lisonjeiro. O conceito de que nasci e fui criada e moldada como um cordeiro para algum sacrifício ritualístico. Meus pais permaneceram distantes de mim porque sabiam que minha vida terminaria tão tragicamente. Eles até escolheram meu assassino e me abandonaram para sua agressão mortal. Talvez isso explique minha preocupação carnal com o grosseiro Goran. Não somos todos seduzidos pela forma do nosso futuro falecimento? Não é desprovida de sedução a possibilidade de que nasci já condenada e que todo mundo que eu amava sabia mais sobre mim do que eu mesma. Se é esse o caso, estou absolvida de ter feito qualquer mal. Sou uma inútil e ignorante, mas sou inocente. O que irrita é a imagem de Leonard, o titereiro, um calculista desajustado telefonando para minha mãe e a aloprando. Leonard, sentado em seu console de telemarketing, usando seu fone no inferno, ditando sua filosofia para minha impressionável mãe de 11 anos de idade. A imagem me incita a dizer, eu o conheço. Conheço Leonard. Eu digo, ele entende de livros, mas não sabe de nada. O espírito de minha mãe parece contra o mais chocado. Eu digo, ele te enganou. Leonard comprou sua confiança com números premiados de loteria e dicas internas da bolsa de valores só para você me deixar ser morta. As palavras escorrem, infreáveis. Leonard é um mentiroso. Mãe, o rudismo é um grande erro. Eu avanço para confortá-la. Meus braços se escancaram para um abraço protetor, e eu digo, vai ficar tudo bem. Você era apenas uma garotinha idiota de 11 anos. Eu sei como é. O golpe acerta minha bochecha fantasma. Sim, canadense Aicemile, um fantasma pode bater em outro fantasma. E aparentemente uma mãe fantasma pode bater no fantasma de sua própria filhinha gorducha. E mais, dói. Ainda assim, o fantasma da minha mãe já está desaparecendo. Seu corpo jogado no divã, o peito treme. Cor surge em suas bochechas. A mão fantasma que me bateu já quase desapareceu. Talvez seja só a ideia do tapa que doa. Você é uma mentirosa. Grita minha mãe azul desaparecendo. Você é uma alucinação. Não é a reação das mais sensíveis, mas eu digo, não seja idiota. Eu digo, você está conduzindo o mundo inteiro para o inferno. O que resta do fantasma é invisível. Apenas as palavras dela pairam no ar do salão, quase inaudíveis quando ela diz, quem quer que você seja, você não é minha filha. Você é um pesadelo, perverso e acima do peso. Minha filha verdadeira é bonita e perfeita, e neste dia mesmo ela voltou para trazer luz eterna para toda a humanidade. Capítulo 62. Ilustrit Veter. Então por que Jesus? Pergunta o fantasma azul luminoso do Sr. K. Por que você ficou caidinha por Jesus? Com meus dedos passeando pelas teclas do meu smartphone, eu dou de ombros. Nessa época eu estava no auge da puberdade. Eu tinha 11 anos com uma menarca vindo a mim como uma ambulância acelerada para a coleta de sangue. Digo, minha primeira menstruação. Digo, menarca não é alguma citação do Antigo Testamento. Qualquer manhã eu esperava acordar com uma grande carga de glândulas mamárias presa ao meu peito. Tufos de pelos começariam a brotar em todos os meus lugares secretos e eu me tornaria um zumbi hormonal. Vi seguidamente isso acontecer no meu colégio suíço. Um dia as meninas eram corajosas super-heroínas espertas de peito liso. No dia seguinte eram umas afetadas tchutchucas da Silva. Então por que Jesus? Pergunta o fantasma do Sr. Ketamina.
Somos dois fantasmas sentados no salão principal do mega iate, vigiando minha mãe capotada. O azul do espírito do Sr. K combina exatamente com o que minha língua vê quando eu como gelo picado. Não que eu esteja comendo qualquer coisa, não mais. Não que eu esteja perdendo peso também. Continuando a teclar, eu explico que meus pais são pouco mais do que seus apetites físicos, suas drogas recreativas e sexo casual. São apenas estômagos carnais famintos sempre consumindo. Ao namorar Jesus, eu queria contornar todo o sangue, cuspe e esperma que pairava no meu futuro imediato. Canadense Aicemile, obrigada pelo alerta. Lendo seu texto mais recente eu digo, af, cruzes. O fantasma azul do Sr. K diz, o que há de errado? É meu gato. Digo, é o tigrado. Canadense Aicemile me diz que Satã está fuxicando ao redor do inferno, perguntando para todo mundo se eles já viram um gato listrado de laranja. Ele ofereceu uma recompensa em barras de chocolate Mars tamanho grande para quem quer que capture o tigrado e entregue a ele. Sem dúvida para Satã usá-lo como refém contra mim. Sim, ilustre Tveeter, tentei uma vez jogar o tigre descarga abaixo no Beverly Wilshire, mas foi só depois que ele já estava morto. E é diferente, porque eu amava. O Sr. City olha para seu corpo terreno, jogado lá no chão. Su escabroso rosto marcado. Seu nariz e orelhas destroçados. Queria estar morto. Não, não queria. Eu digo. Morto e rico. Ele diz. Até seu fantasma tem dentes tortos, uns sobre os outros em alguns lugares, faltando em outros, dentes como as ruínas de Stonehenge, e aproximadamente das mesmas cores de líquen. Eu mando uma mensagem de texto, perguntando se alguém viu o tigrado e se alguém o está escondendo. Isso pode soar como um caso de prioridades equivocadas, mas estou menos preocupada com Satã pousando suas luvinhas sobre meus pais do que com ele esfolando a linda pelagem do meu gatinho de estimação. So idea me Dixa Control plus Alt plus Maluka. Quero estar morto e no céu, diz o fantasma do Sr. K, e fazendo amor com Sahara. Já te falei sobre Sahara? A ketamina deve estar passando, porque o fantasma azul claro do Sr. K já está desaparecendo. De acordo com Canadense Aicemile, Satã soltou meus prisioneiros do pântano de abortos de nascimento parcial. Hitler, Idi Amin, Elizabeth Báthory, estão todos livres para aterrorizar os ocupantes do inferno mais uma vez. Calígula, Vlad, o Empalador, e Rin Tin Tin, todos têm ordens especiais de procurar um gatinho laranja em especial. Acima posso ouvir as hélices de propulsão fatiando o ar do Pacífico. É o som inconfundível do vento de Gaia pousando no convés acima de nós. Sem afastar o olhar da tela do meu smartphone, eu pauso. Sem fazer contato com o fantasma do Sr. K, tentando soar contra o mais alto mais indiferente, eu pergunto. Você e meu papai conversam. Sobre mim? A silhueta azul oscilante do Sr. K, que mal está lá, assente. Capítulo 63. Ilustre Tveeter, a bordo do cruzador de Pangeia, meu smartphone emprestado começa a tocar Barbiguel, e na tela do aparelho aparece o nome de quem liga como seu autor. Eu cuidadosamente coloco o telefone no meu ouvido fantasma. Madison sabia que ela não seria capaz de esconder sua verdadeira natureza por muito mais tempo. Uma voz diz. Uma voz gutural e robusta diz. Logo Mad teria de abraçar o fato de que ela personificava o caos, e que sua razão de ser era trazer mistério e conflito para todos cuja vida ela tocava. É Satã. É claro que é Satã. Ilustre Tveeter, o Lorde Sombrio alega ter criado a história da minha vida, ter me escrito em existência, se quiser, e insiste que eu não sou mais real do que Jane Eyre ou Kleber Finn. Periodicamente ele me telefona para ler trechos de seu suposto romance como prova de que ele ditou cada pensamento contínuo meu e cada ação. Na versão do diabo da minha vida, cada sentença termina com um ponto de exclamação audível. Pelo menos uma. Quem dera eu compartilhasse do entusiasmo de Satã sobre mim. Madison, ele continua lendo. Já seduziu multidões de almas para o fosso em chamas. A voz no telefone diz. E Madison sabia que, se ela não lutasse para completar sua missão infernal de danação, logo os cães do inferno iriam localizar seu indefeso gatinho e utilizá-lo para conduzir testes de toxicidade para a pele de um novo spray de higiene feminina. Em seu divã, minha inconsciente mãe se remexe, gemendo suavemente. Gradualmente, o ruído das lâminas do helicóptero começa a diminuir. Pegadas ecoam pelo heliponto acima, estrondando o convés que é o teto deste salão. Cada passo traz uma terrível revelação de um momento mais próximo. Madison sabia que agora mesmo seu vovozinho Ben estava vindo a bordo do ostensivo iate de seus pais. Laria desmascará. O mundo iria compreender a assassina laceradora de pênis e odiadora de homem que ela era. Capítulo 64. Ilustre Tveeter, a ciência dá pouco espaço para sentimentos especiais. Como sobrenaturalista, não é meu papel julgar os eventos que ocorrem. Não, no máximo minha posição é de testemunha de registro. O fantástico pode transpirar o triste, o evento chocante, mas eu preciso manter a cabeça no lugar e continuar o objetivo de documentar isso. Por mais frio que um édito possa parecer, sou grata por isso,
Do contrário, eu não poderia suportar o que acontece em seguida. A bordo do cruzador de Pangeia, meu pai aparece na porta do salão do navio. Ele fica lá por um momento, forçando a vista contra o incenso esfumaçado e a luz fraca. Camille? Ele diz, sua voz fraca, carregada de medo. Meu amor? Ele hesita como se tivesse medo do que fosse encontrar. Finalmente seu olhar cai sobre a figura estendida ao longo do sofá. Minha mãe aparentemente morta, e ele salta à frente, diminuindo a distância no tempo que leva para gritar. Camille. Como algum príncipe de conto de fadas, ele se abaixa num joelho ao lado da minha mãe adormecida. Acalentado em suas mãos, ele segura um travesseiro azul. É uma pequena trouxa de tecido azul. Quanto à minha mãe, sua respiração irregular é superficial demais para ser aparente. E sua libação de xarope de tosse deixou uma mancha carmim ao redor de sua boca que sugere nada além de expurgo. A espuma de sangue e ácido estomacal que defuntos regurgitam nas primeiras horas de suas mortes. Confie em mim, ilustre Tveter, posso ter 13 anos de idade, ser birrenta e ainda uma menina. Mas passei várias horas pairando sobre meu próprio corpo morto numa suíte de hotel, esperando que alguém chegasse para me ressuscitar. Após observar uma miríade de nojentas mudanças que ocorreram sobre meu próprio cadáver fresco, lividez, rigor mortis, evacuação dos intestinos, eu sei o que é expurgo. Para os futuros mortos, eu sugiro de coração que vocês não fiquem por perto. Meu pai pressiona sua bochecha contra a de minha mãe, murmurando seu nome como um encantamento. Camille, Camille Spencer, Cami, meu amor, soprando seu pronunciamento mágico na orelha imóvel dela. Fico envergonhada de assistir a cena, mas é tarde demais para escapar. Miras momentos antes. O senhor Katamina fugiu da sala. Quanto a mim, o que eu observo parece mais íntimo do que sexo. Lágrimas correm dos olhos do meu pai, e ele geme em agonia. Minha Camille, minha Cami, como você poderia terminar sua vida? Ele soluça suas palavras no peito dela, dizendo, como você pode? Babette não significa nada. Significa menos do que nada. Para mim. O corpo dele estremece quando ele se aperta contra ela, dizendo, eu nunca quis esse divórcio. Eu só a deixei porque nossa Madison exigiu. Ouvindo isso sou totalmente contra o mais alto mais pega de surpresa. Aqui há mais sofrimento humano relacionado a Madison. Como se cada ato de estupidez fosse de certa forma minha culpa. Em seu joelho, balançando contra minha mãe, ele continua a segurar a pequena trouxa azul que ele carregou para a sala. Alojado entre seu peito e o de minha mãe, o azul parece vagamente familiar. E enquanto meu pai chora e lamenta, o corpo abaixo do seu começa a se mexer. Os cílios dela piscam. Seus dedos acariciam o cabelo do meu pai. Meu pai está tão dominado que não toma consciência da ressurreição até ela dizer, Antônio? Seus dedos encontram a trouxa azul entre eles, e ela pergunta, o que trouxe para mim? Meu pai, seu rosto, seus olhos se abrem. Ele fica boquiaberto como se contemplasse o paraíso. Sua boca segue em frente para encontrar a dela, e eles se beijam. Eles se beijam da mesma forma que eu engulo cheesecake de manteiga de amendoim. Eles chupam o rosto um do outro da forma que minha vovó fumava seu primeiro cigarro de manhã. E sim, eu posso estar morta, mas não sou tão sem noção para ficar olhando a romântica e apaixonada agarração dos dois. Em vez disso, eu observo friamente como os reflexos oceânicos de luz reluzem através de janelinhas para ondular contra o teto do salão. Finalmente, meus pais interrompem a pegação. Sem fôlego, minha mãe toca a trouxa azul de tecido e diz, mostre-me. Espere, minha amada. Diz meu pai. Ele fica de pé, desdobrando o azul para revelar que é uma vestimenta. Estendida entre suas mãos está uma peça de colarinho grosseiro num azul desbotado. Cambraia, eu suponho. Botões brancos descem pela frente. É uma camisa, e ele a segura por cada punho, estendendo seus braços largos para mostrar tudo. Ora essa, ilustre Tveter, é meu maior medo. É minha manchada camisa azul de cambraia do interior. Contempla. Diz meu pai. Seu rosto, um cruzamento sorridente feliz entre lágrimas e prazer. Nossa querida Madison nos mandou outro sinal. Estava à venda num brechó em Elmira, exatamente onde Leonard disse que estaria. Minha mãe, com olhos igualmente turvos, espia o tecido, inspecionando. Sua boca fica aberta em descrença. É a imagem da Madison, exclama meu pai. É o rosto dela. Pendurada lá, sujando o tecido azul, há manchas do vômito asqueroso do vovozinho. Os pavorosos fluidos que irromperam por entre as páginas do livro do Beagle há muito tempo naquele toalete público do entediante interior, eles se estabeleceram, criando um padrão abstrato como um mapa para a expedição do Sr. Darwin para algum lugar horrível. Eles formaram ilhas urinadas e continentes escuros num mundo que ninguém estaria dispostos a explorar. E aqui, meu pai proclama enquanto ele empurra à frente um remendo manchado para a inspeção mais próxima da minha mãe. Aqui está o olho dela. Ele leva outra mancha corrompida perto do rosto dela, insistindo. E aqui está o outro olho. Ele aponta para essa mancha numa grande distância da outra, como se meus olhos estivessem em fusos horários diferentes. Como apresentado, as duas manchas são de tamanhos incrivelmente diferentes, uma não maior do que uma impressão digital, a outra do tamanho de um punho. As duas não estão no mesmo nível. São duas manchas assimétricas separadas por uma mancha grosseira que ele interpretou como meu nariz. Por favor, saiba, ilustre Tveter, que esta não sou eu. É suco de pipi espalhado. É o rosto de um monstro deformado.
Posso ver agora. Este é o narizinho bonito da Maddie. Minha mãe exclama. Posso vê-lo? O rosto é exatamente igual ao da Madison. Olhe para a boca dela. Meu pai transborda, quase chorando. Oh, a dolce boca della. Usando a ponta de seu dedo, ele traça um contorno irregular sobre a revoltante mancha, uma grotesca confusão de ejaculação indelével. Um horror incrustado. Minha mãe exclama. É uma semelhança perfeita. Confie em mim, Illustrit Veter, não é? Esses depósitos residuais revoltantes de assustadora geleia masculina não se parecem nada comigo. Meu pai pressiona seu nariz a essa abundância de gosma velha, e ele inala, exclamando profundamente. Tem até o cheiro da Madison. É esse nojento resíduo de gozo ressecado que minha mãe e meu pai agora proclamam como uma visita de sua filha angelical. Retratado nesse meio mais doentio, eles me veem, e a paixão compartilhada do momento traz seus semblantes beatos sorridentes à beira de um novo cravar de lábios apaixonados. Suas bocas tremem em direção ao toque uma da outra. Seus rostos se inclinam à frente. Mas o momento é estragado. Uma nova voz entra na sala, uma jovem chamando. Antônio? Chamando. Antônio, onde está você? Com isso, meus pais congelam. Rapidamente, eles abandonam seu amoroso abraço, quase saltando para longe quando essa nova figura entra. Seu cabelo é encaracolado e vermelho, seu rosto branco como uma caveira. É a Sorta, Tórrida Torres da cobertura Rinelander, a amante do meu pai. Minha ex-melhor amiga. A infame Babette. Em suas mãos ela carrega outra prova não limpa. Olhe aqui, diz meu pai, chamando a atenção de minha mãe para esse novo objeto. Ele estende a odiosa camisa no colo de minha mãe e corre para pegar essa nova curiosidade de sua nociva namoradinha. Outro sinal da Madison. Ou ele diz. É um livro. Sim, Illustrit Veter, é o livro que eu esperava que ninguém encontrasse. Enquanto Babette permite que meu pai reverentemente levante o livro de suas mãos brancas de aranha, ela narra. A criança virgem mandou suas próprias menstruações não expressadas. O sang de Madison flui para erradicar as palavras blasfemas do rei Charles Darwin. Com a voz subindo às alturas, Babette diz. Um livro que sangra. Enquanto meu pai leva o livro profundamente para o alto, carregando sobre sua cabeça, ajoelhando-se mais uma vez para apresentá-lo à minha mãe, Babette diz. É um milagre. É uma confusão. Isso é o que é. As páginas estão grudadas juntas com sangue coagulado de pipi, pressionado sólido como um tijolo pelo peso de um colchão e uma consciência pesada. Não é santificado ou notável. Mas, para eles, esses perturbados ex-crianças índigo, ex-alquimistas e ex, é uma relíquia sagrada. Um grande absorvente revestido de couro enviado do céu. Enterrado em algum lugar lá dentro, escrito com a letra da minha mãe está a mensagem. Estabeleça um objetivo tão difícil que a morte parecerá um grato alívio. Quão facilmente essa cena poderia terminar aqui, neste quadro. Meu pai segurando o livro, minha mãe em seu divã, levantando os braços para aceitá-lo, a criada adúltera olhando fixamente, mas ainda outra pessoa entra na sala. Inicialmente, minha impressão é de que o senhor bamboleio há muito morto havia voltado para mim, porque essa nova presença é dificilmente maior do que um saudável peixe dourado. Ela flutua no ar, reluzindo e flutuando da forma como um peixe oscila suavemente com suas barbatanas rosa-amareladas para seguir na água. O ser encantado scintilla parando. Esse encantamento se aproxima. Ninguém se vira para se adereçar a ele, essa última entrada, mas seu pequeno rosto é liso como pão saído do forno. Seu cabelo amarelo é brilhante como manteiga contra sua testa. É o rústico camponês do funeral do meu vovozinho. O evangelista primitivo. Agora uma fada cintilante. Meu anjo feito em casa na noite de Halloween. Ninguém se vira para se dirigir a essa importação improvável do interior rural. Mas estou tão chocada que esse nome semi-esquecido irrompe espontaneamente de meus lábios. Capítulo 65. Illustrit Veter, no salão do cruzador de Pangeia, eu grito. Festus. E o minúsculo visitante loiro vira-se para me olhar com olhos azuis luminosos. Ele, de fato, me vê e me escuta. Mas para minha surpresa, a amante vagaba da Silva do meu pai também lança seus olhos cor de urina na minha direção. Ela segue meu olhar até Festus. Por mais impossível que pareça, Babette nos viu, e seus lábios de borracha curvam-se como cachorros-quentes genéricos fatiados no comprimento e fritos em banha para o pesado petit de geone interiorano. Seus olhos se estreitam em riscos trêmulos, e seus ombros arqueiam como os de um cansado gato de celeiro. Seu amplo peito por trás do suéter se infla em cada respiração. Quando eu observo com os olhos céticos de uma sobrenaturalista, as unhas de Babette crescem do tamanho de um gatinho para os de uma pantera. Meu consorte do interior levanta um braço de menino reto, sua mão em miniatura estende a palma da mão, não maior do que uma flor de açafrão cor-de-rosa totalmente aberta, e ele se dirige a mim. Sua voz soa mais profunda do que eu esperava, robusta e ressoante. Ele diz, vá de retro, vile sucubus. Meus pais, alheios, se juntam para examinar o livro do Beagle, poluído com sangue de piroca que eles acham que jorrou da minha angélica chimbica. E sim, posso estar romanticamente interessada nesse vira-lata loiro de macacão, mas conheço a palavra sucubus. Se essa carga lançada pela minha diminuta flama de caipira é precisa, iria explicar a habilidade de Babette em me ver.
Pode também explicar a improvável atração que ela parece ter pelo meu pai normalmente viciado em Camille. Minha gratidão a Leonard Sábito do Hades, que nos lembrou que um succubus é um demônio que toma forma de uma fêmea humana para seduzir e destruir os homens. Mantendo Babette encurralada, o pequeno Festus me chama para ir ao seu lado. Eu me aventurei para esse lugar terreno. Ele me conta, em nome do seu avô. O pai do meu pai? Eu pergunto esperançosa. Festus me olha, sua testa amanteigada cruzada com uma única ruga que traz sua contra o mais intriga. Eu me refiro a Benjamin, que reside em perfeita felicidade por toda a eternidade no reino dos céus. Meu vovozinho Ben, ele quer dizer. Então ele está no céu? Eu pergunto desconfiadamente. Estamos parados aqui olhando para a gosma de casca de banana do vovozinho lambuzada por toda a frente da minha bela camisa. E ele está no paraíso? Festus assent. Ele estuda minha expressão mais de perto. Conheceria você, donzela, qualquer razão válida pela qual Ben não deveria estar na presença do Todo-Poderoso. Festus, como senti saudades de sua fala pomposa de peregrino? Eu pergunto, como você pode me ver? Nós dois podemos conversar, diz ele, porque não estou mais no mundo material. Pobre Festus. Eu ofereço minhas condolências. Você foi morto dando um beijo de língua? Acidente de colheitadeira, diz ele com um sorriso sinistro. Perdoe-me por me gabar Lester Twitter, mas eu sabia. Desde que nos conhecemos no funeral de carroça do vovozinho, eu imaginei como a vida de Festus seria encerrada. Uma dúzia de anos passados puxando ervas e depenando galinhas então, ele é cortado até a polpa por uma máquina agrícola. Oh, como invejei esse destino dramático. Ele continua a explicar. Eternamente sirvo como um anjo. Oferecendo-me sua mão diminuta, ele diz, e minha missão é encontrá-la, meu cálice. Que ele diz. Estou aqui, senhorita Madison, porque o Senhor nosso Deus necessita muito da sua ajuda. Capítulo 66. Ilustrit Veter, há um céu, há um Deus, e não apenas o Arren Beate. O paraíso existe, Ilustrit Veter, mas esse fato traz pouco consolo para nós destinados a passar nossa eternidade em outro lugar. Meu interiorano Festus se tornou um borbulhante anjinho minúsculo, enquanto a gorducha aqui está suportando lagos sulfurosos de fogo e merda e o paciente inglês. Fico feliz por ele. Cor de rosinha cosseguento. Sério, estou, mas tais momentos sociais tão injustos não foram abordados na minha árdua educação em etiqueta. Felizmente, essa difícil conversa é interrompida pelo toque insistente do telefone do salão. Babette responde com um curto sim, olhando para Festus e para mim, ela escuta o chamado. Após um momento, ela retruca. Não, eu não quero fazer uma pesquisa de consumo. Ela diz, Emily, como conseguiu esse número? O telefone da minha mãe toca, e ela atende. O telefone do meu pai toca. Minha eterna gratidão a vocês, Leonard Sábito do Hades, Patterson número 54 e canadense Emily. O timing de vocês foi no ponto. Preferências de chiclete? Pergunta minha mãe, incrédula. Leonard, baby, é você? Meu pai diz, não, eu nunca compro os de pele de carneiro. No caos de telemarketing que se segue, o jovem Festus me conduz no salão do iate. Escapamos por passagens e janelas. Na nossa fuga risonha, nós nos dissolvemos por entre tabiques e empregadas somalianas, sentindo gosto de tinta e cure de plátano semi-digerido, até chegarmos à minha cabine de infância há muito selada. Lá, encontramos as cortinas fechadas, luzes apagadas, o ar-condicionado esfriando meus ursinhos safe e livros de Judy Blume em temperaturas de arquivo. Cada fio de cabelo e tubo de brilho labial sabor morango foi preservado tão cuidadosamente quanto um diorama no Smithsonian ou no Museu de História Natural. Mortos como nós dois estamos, meu vigoroso acompanhante e eu, somos mesmo assim duas pessoas desapegadas buscando refúgio num quarto trancado com uma cama. Inclinada demais à possibilidade romântica no meu coração fantasma de ignorar essa revirada nos acontecimentos, eu me reclino na colcha de cetim da cama no que eu espero que não seja uma pose não atraente. Na minha mente fantasma ingrata vem a imagem da minha vovó fumante de cigarro, sem peruca e sem calcinha estendida sobre o comprimento da minha cama idêntica na minha cobertura de rinelander. Para vencer essa imagem, eu bato minha mão pós-viva na cama ao meu lado e digo, então, você é um anjo, que bacana. Se meu Festus é alheio à minha história de decepar partes masculinas frágeis, não estou ansiosa por educá-lo. Nem estou certa se ele sabe que minha alma está condenada a Hades. Finalmente eu arrisco. Então, o céu é ótimo. Não acha? Festus sorri para mim com a mesma expressão condescendente de olhos tristes que minha mãe usa quando ela se dirige à Assembleia Geral das Nações Unidas. Um fluxo de lágrimas de pena mal são contidas. Sem recuar, eu digo, o céu é bem melhor do que eu imaginei que seria. Festus continua a me contemplar silenciosamente, seus lábios trêmulos de compaixão. Na defensiva agora, provocativamente eu pergunto. Ei, quando a colheitadeira te fez em pedacinhos, doeu? Quero dizer, cortou suas mãos primeiro? Como foi que aconteceu? Com isso, Festus traz seu ser angelical à cama ao meu lado. Não tenha vergonha, sorta Madison, ele diz. Porque eu sei que você foi descartada pela criação para passar a vida toda no ânus escaldante de Hades.
Sua plácida face diz sem o menor traço de malícia. Sei que você sofreu constante privação sem nada para aplacar a fome e a sede, salvo um poderoso banquete de urina fresca e excremento. Or essa. Ilustre Tveter. Estou sem fala. Eu não tenho ideia de onde Festus tirou essa informação, mas o inferno não é tão ruim assim não. Eu não como caca nem bebo mijo. Não acredite numa palavra disso. Eu não sou Charles Darwin. Não. Eu também sei, ele diz, jogando um olhar de derradeira pena sobre mim. Eu sei que você é forçada a copular infinitamente com demônios leprosos, trazendo assim a prole suja deles em completa degradação. E I Canadian say I dissemble me adjud aqui. Ninguém é forçado a se deitar com demônios, certo? Como uma vírgula intacta, tenho provas sólidas do contrário, mas não tem jeito de submeter tal evidência à inspeção do Festus. Digo, até se eu tentar mostrar a ele meu ímen, vou acabar parecendo meio piriguete. Sei que sua existência é desprezada por todos os seres dignos. Festus pisca seus assustados olhos azuis para mim. Que cada criatura consciente considera indigna de respeito. Que em seu presente estado você é mais vil do que... Cale a boca. Eu interrompo, deitada rígida na colcha da cama. Meu peito está se inflando. Meu sangue fervendo. Eu prefiro passar a eternidade petiscando cocô podre do que ser rebaixada por um anjo metido a santo. Possível namorado ou não, estou indo nessa. Fico de pé. Endireito meus óculos. Ajeito minha bermuda saia. Se me dá licença, eu digo, tenho certeza de que deveria estar fornicando com algum gárgula corrompido por doenças ou algo assim agorinha mesmo. Espere Festus implora. Eu espero. Aí está minha maior fraqueza. Esperança. Deus te lançou no fosso não porque você é vil, mas porque Deus sabe que você é forte, diz Festus. Deus sabe que você é brilhante, corajosa e que não é fraca e não vai ser degradada pelos tormentos que destroem almas mais fracas. Festus se ergue e paira flutuando no ar perto do meu rosto. Desde o começo dos tempos, Deus pretendeu que você fosse sua emissária para a perdição. Deus, Festus explica, sabe que tenho coração puro. Deus reconhece que sou excepcional. Ele acredita que eu sou doce, esperta e bondosa. Deus não acha que sou gorda. Ele quer que eu seja sua agente dupla supersecreta. Como nada menos que uma versão celestial dos irritantes tendilhões de Darwin, Festus salta e avança em sua empolgação de fada dourada, finalmente se empoleirando no meu ombro. Posicionado-se como um papagaio de pirata na minha orelha, ele diz, Deus roga que você evite uma grave catástrofe iminente. Capítulo 67. Ilustre Tveter, agora mesmo nuvens de tempestade se reúnem no céu sobre o cruzador de Pangeia. Nuvens cor de chumbo azul, a cor que minha boca vê quando eu mastigo grafite de lápis, avançam sobre uma Atlântida em cada horizonte, uma cobertura escura tão baixa que o iate parece comprimido entre isso, esse opressor teto preto e o luzente cenário de sonhos cor de algodão de polímero inchado. E não esqueci que minha situação é tão parecida com as aventuras marítimas do Beagle do Sr. Darwin. Nós dois, corajosamente lançados no cruel Pacífico para buscar nossos destinos. Sendo a sucessora sobrenaturalista do Sr. Darwin, eu me fortaleço para ser testemunha do Sr. K passando pela porta trancada da minha cabine quando meu acompanhante interiorano revela sua verdade divina para mim. Não tema, Sorta Madison, ele diz. Na minha cabine selada cheia de animais de pelúcia e pelos soltos de gato e pulgas mortas, o anjo Festus diz, Deus decretou suas existência, ele dita cada pensamento e ação perfeitos seus. O anjo Festus brilha com uma suave luz cor-de-rosa, como um abajur da Parque Avenue coberto com seda cor de cereja, e sua luz valoriza tudo o que ilumina. A cópia não lida de Auerbares, ou Selves na minha mesinha de cabeceira, obviamente um presente com a lombada intacta. Uma cópia com páginas reviradas de O Prazer da Cozinha Francesa, minha leitura de cabeceira favorita. Uma fotografia com moldura prateada de meus pais sorrindo-nos numa praia de resort ecológico no Camboja. Pequenino Festus, seus traços angelicais, seus dedos assim como seu nariz e queixo furadinho parecem ter sido espremidos de um saco de confeiteiro cheio de creme doce de cobertura. Conforme ele fala, sua expressão aberta sugere o delicioso convite de um carrinho de sobremesas, uma janela de padaria, uma caixa de chocolates. Deus a presenteou com trabalho duro, não para testá-la, mas para provar a você sua própria força inata. A voz dele é tão suave e firme quanto o ondular do oceano. Suas palavras soam tênues como um trovão batendo de alguma grande distância. Deus traz todos os espíritos em corpos mortais para que eles possam se testar e compreender melhor seus próprios poderes, explica o belo pequenino, o estrume de vaca de interior ainda pendurado aos anexos de suas botas. Além da porta trancada da cabine, outra voz grita. Anjo Madison. Onde está você? Um bombardeio de flatulência se segue, o dizer ave, made de um devotado rudista. Aquela voz, o trêmulo vibrato do Sr. K continua. Preciso mesmo falar com você. Segundo Festus, o rápido crescimento do inferno na história recente está começando a enervar Deus. Com os níveis terrenos atuais de grosseria e mau comportamento, quase todas as almas estão condenadas. Preciosas almas tão jovens com 3 ou 4 anos, criadas nas prioridades multiculturais errôneas de Vila Sésamo, ele alega, são condenadas antes mesmo de entrarem no ímpio lamaçal do sistema escolar público.
Em comparação, ele diz, o fluxo pelos portões perolados se reduz a um gotejamento, e Deus se preocupa que logo o céu vai ser considerado irrelevante, nada mais do que um pequeno gueto populado por uns poucos produtos imaculados do ensino particular. Se algum cataclisma global varresse a humanidade neste momento da história, todas as almas iriam para o inferno. Ninguém ficaria para procriar na terra. Satã iria vencer, e Deus seria humilhado. Assim, Deus me usou para se infiltrar no inferno. Digo, sou a agente secreta de Deus e nem eu sabia desse meu próprio propósito estratégico secreto. No silêncio pesado que se segue, eu pergunto, por que Deus não gosta de Vila Sésamo? Você, Sorta Madison, é uma perfeição singular como a chama de uma vela, insiste Festus. Essa é a razão pela qual Deus a lançou no inferno. E porque Deus a mandou batalhar contra todas as piores almas da história humana. E porque em todas essas provações você foi vitoriosa. Festus entrega esse discurso tão apaixonadamente, tão veementemente. Sua forma de fada alimentada com milho dança dentro dessa roupa de escola dominical. Simultaneamente, mares pesados levantam uma Atlântida e nos derrubam. Flashes gaguejantes de trovões explodem código Morse pelas janelas. Eif, tudo é uma baderna. Deus Todo-Poderoso não labuta criando almas simplesmente para Satã roubá-las, diz Festus, seus olhos iluminados com relâmpagos refletidos. O anjo diz que meu propósito é derrotar Satã e reconstruir a Igreja de Deus na Terra. Repelir acesso legal ao aborto feito sob encomenda e controle de natalidade, para proibir honradamente casamentos entre sodomitas, e encerrar com o ralo financeiro de programas de bem-estar social. Você será a espada flamejante de punição de Deus. Esse robusto homem-menino anjo, com os punhos erguidos sobre sua cabeça loira, ele lança um arco, uma centelha, um curto raio de fogo divino. Suas asinhas de beija-flor zumbem. Seus gritos ecoam alto como sinos de catedral, e ele exclama: junte-se a nós, Sorta Madison. Junte-se a nós e regozije-se. Quer dizer, acho que eu devo detonar Satã e arrecadar fundos para a televisão pública. Quer dizer, estou em conflito aqui. E não, ilustre Tveeter, eu posso estar de certa forma enamorada do meu cortejador angelical e sua mensagem lisonjeira, mas não sou surda aos objetivos draconianos que ele descreve. É sedutora a ideia de eu mesma como uma figura messiânica, a mão de uma salvadora onisciente, mas não se isso significa que tenho de ser uma pentelha. Num protesto razoável, eu insisto, não posso. Não posso superar Satã. Ele é poderoso demais. Ah, meu Romeu de celeiro diz, mas você já o superou. Ok. Você já superou uma vez o príncipe das trevas. Não tenho ideia do que meu pós-vivo pós-fazendeiro namorado está falando. Tanjo Madison. Sopra uma voz do corredor. Está acabando nosso tempo. O fim do mundo está marcado para as 3 da tarde de hoje, diz Festus. De acordo com meu Rolex não falso, já é 1h30. Capítulo 68. Ilustre Tveeter, das janelas da minha cabine a bordo do cruzador de Pangeia. A vista em todas as direções é de chuva clara acertando o branco lustroso. Tudo são estouros de raios azuis como clarões de cores falsas, como sinais enormes de neon que anunciam a ira de Deus. Esses flashes iluminam os morros de poliestireno e planícies que se entendem em direção a cada horizonte. Ventos irrefriáveis o acertam. A porta da cabine ainda está trancada, mas uma luminosa figura em azul entra lentamente. De início, o azul é um fantasma pálido inflando no centro da porta, sangrando pela madeira. Então é um estômago azul alinhado de cima a baixo com fileiras de botões verticais da camisa. Seguindo isso, muito mais alto na porta, as pontas de um queixo azul e um nariz azul aparecem quando uma familiar forma azul emerge. O último a fluir pela porta trancada é o não atraente rabo de cavalo de sujeira azul trançada. Com isso, o Senhor Crescensite se posta diante de nós. Tendo mais uma vez desapossado de seu corpo em overdose, ele pisca, olhando ao redor para meus macacos de pelúcia Gund e ursinho Safe. Seus olhos reumosos se depositam no radiante Festus dourado. De acordo com o anjo Festus, Deus escolhe um mensageiro a cada poucos séculos para entregar um plano de jogo atualizado para os justos que vivem. Moisés, Jesus ou Maomé, essa pessoa dissemina a nova geração do mundo de Deus 2.0. Noé, Buda ou Joana d'Arc, o mensageiro atualiza nosso software moral, tira os bugs de nossa ética, atualiza nossos valores para encontrar em nossas necessidades espirituais modernas. Se você acredita no anjo Festus, não sou nada além da versão mais atual do porta-voz terreno de Deus. Depois que você evitar o cataclisma de hoje, declara o sorridente Festus, você deve parar todas as investidas humanas no campo maligno da pesquisa com células-tronco. Pelo amor do seu perdão? Eu pergunto. Festus segue. Como a voz de Deus, você deve interromper essa corrida desenfreada dos direitos civis para mulheres. Por mais lisonjeada que eu esteja de ser escolhida, não estou empolgada com a notícia que me dão para comunicar. Levantando seus minúsculos braços no ar e debatendo suas mãos, ao estilo de um pregador, meu namorado interiorano fala desvairadamente. É vontade de Deus que todas as mulheres se abstenham de votar, do controle de natalidade e de dirigir automóveis. Enquanto meu menino modelo ariano de bolso segue com o resto das exigências de Deus,
Chega de negros casando com brancos. Chega de homem casando com homem. Nunca. Circuncisão mandatória para todos os membros dos dois gêneros. Véus, muitos véus e burcas. Eu me viro para o Sr. K e faço minhas apresentações. Nem mesmo a morte nega meus anos de rigoroso treinamento na etiqueta e protolocos suíços. Sr. Crescencite, este é o anjo Festus. Com uma apropriada inclinação da minha cabeça, eu digo. Anjo Festus, este é o Sr. K. Ele é um saqueador de residências médium. Anjo Madison quis dizer caçador de recompensas, diz o Sr. K. Ele olha para Festus, aquele brilho dourado, como se meu namoradinho interiorano tivesse sol de verão correndo pelas veias. Dando um profundo suspiro azul, o Sr. K diz, quem dera ser um anjo. É aqui, ilustre Tveter, que a ideia me ocorre como um raio de luz azul. Eu digo ao Sr. K, você quer mesmo ser um anjo, hein? Eu só quero morrer, diz o Sr. K, e que tudo seja feliz e sem dor. Para sempre. Encontre Deus, diz Festus, e você encontrará a paz. Para isso eu digo, anjo Festus, cale a boca. Eu acrescento, sem querer ofender. Só um pouquinho, tá? Eu já posso ver que o azul do Sr. K está piscando de celeste para turquesa, de índigo para azul claro. Nosso tempo está acabando já que seu não saudável fígado está filtrando a ketamina de seu fluxo sanguíneo. Enquanto ele desaparece de ovo de pinta roxo para azul giz, eu ofereço uma barganha. Leve uma mensagem para meus pais e eu prometo fazer de você um anjo. Uma mensagem. Pergunta a ele. Diga a eles para pararem com todo o troço de cataclisma. Tá? O Sr. K devolve meu olhar com olhos chapados intrigados. E eu serei um anjo? Diga a eles, eu digo, que são idiotas hipócritas e que não deveriam não ter me contado sobre o tigrado ter uma terrível doença nos rins. O Sr. K começa a sentir, com os olhos fechados, como se compreendesse profundamente minhas palavras. Com olhos fechados, ele sorri. E diga a eles, eu digo, que eu matei acidentalmente o vovozinho bem ao semi-decepar sua piroca porque eu achei que era um cocô maléfico inflando rapidamente. Eu pergunto, isso faz sentido? Com os olhos fechados, o Sr. K assente sabiamente. Sua trança balança em concordância. Diga a eles também, eu digo, que eu só inventei sobre Jesus no meu celular, mas acontece que há um Jesus verdadeiro. Virando-me para Festus para confirmar, eu digo, certo? Correto. Festus afirma. Para o Sr. K, eu digo, o que é mais importante é dizer para minha mãe e meu pai que eu os amo mesmo. Inclinando-me mais perto de meu confidente azul, eu cochicho. E por favor, diga a eles para não chupar nenhum pipi de macaco-aranha ou ir para o rala e rola com nenhum búfalo aquático, tá? O olhar titubeante do Sr. K sugere que sobrecarreguei meu mensageiro. Quando sua alma desaparece, gradualmente descolorindo em regresso, vazando para onde quer que ele tenha deixado seu corpo físico, o azul pálido dele desbota para cinza. O cinza vai para branco. As paredes da cabine começam a vibrar, e um zumbido não desprazeroso cobre minha cama. O motor do mega-iate cruzador de Pangeia foi ligado. Lá fora ventanias crescentes varrem o convés e balançam as cordas. Acima de tudo, por favor, eu imploro para meu esvaecente mensageiro, com minhas mãos carnudas apertadas numa prece, diga a eles para morrerem com todas as barras grandes de chocolate que eles puderem carregar. Capítulo 69. Se compararmos os antigos códices gravados por estudiosos desde Solon, veremos retratos quase idênticos do fim dos tempos. O mito do dito juízo final global retrata uma bela criança coisa liderando uma procissão de discípulos subindo uma montanha brilhante. A montanha se ergue ao centro do Oceano Pacífico, e essa cerimônia ocorre com a luz do sol baixando no dia mais curto do ano. Pela primeira vez, Perséfone não irá retornar. Amanhã virá, mas ninguém estará vivo para testemunhar o próximo nascer do sol. No lugar de plástico, a criança fêmea está acompanhada por um séquito de seres humanos. Em vez de sacos de lavagem a seco e garrafas de refrigerante, servindo como atendentes estão potentados de terrenos e ricos líderes, todos vestidos num caro vestuário carmim. Essa vasta multidão desfila para cima pela arquitetura desolada de nuvens artificiais. A procissão vai mais alto, balançando incensários de perfume doce e levando velas acesas. Ao redor do horizonte, em cada direção, grandes plumas de fumaça se erguem como tornados no céu da tarde. Abaixo dos pés, o solo treme. Essa montanha que eles escalam é a mais alta da Terra. Seu pico gigantesco é plano, um platô, e aguardando no ponto mais alto há um imenso templo brilhante. Esse palácio luminoso parece um pastiche de gótico, barroco e formas áticas, de domos, torres, colunatas, cariátides e cártulas feitas de reluzentes fluoropolímeros. Essa part catedral part Aranisu coroa o pico. Neste glorioso santuário estéreo, supervisionando o mundo inteiro, é onde 2 milênios de estudiosos juram que a história humana irá acabar. Capítulo 70. A Lester Tweeter, estamos correndo. Minhas pernas gorduchas galopam. Meus joelhos atarracados batendo alto, eu vou a toda, ensopada de suor. Meus pés calçados em chinelos pisam com força, escalam,
Saltam os degraus de uma escadaria moldada num flanco bem inclinado de montanha com cor de nada. Um precipício branco, tom de nulidade. Raramente sem pausa, eu salto adiante em busca do cadavérico Sr. K, que avança pelas escadas na minha frente. Momentos antes, nós emergimos da minha cabine para encontrar o iate deserto. Um verdadeiro Marie Celeste. Um holandês voador não tripulado. O salão estava vazio. O convés não estava ocupado. Meu smartphone emprestado emitiu seu toque de Europop e Asher falou comigo. Olhe lá fora. Disse ele. Olhe por uma janela ou sei lá. Nessa paisagem, é difícil não ver. Uma procissão de gente caminha numa fila única, ascendendo por um pico a meia distância. Para quem vê, eles todos usam roupões vermelhos com capuz. Vestidos assim, a fina corrente deles lembra um regato de sangue fluindo morro acima, seguindo por um estreito canal de degraus que sobem em zigue-zague da base da montanha branca até o pico. Se meus pais estão entre eles, é impossível dizer, tão idênticos todos estão em suas vestimentas de tom escarlate. A montanha em si se ergue para cima, se afunilando para equilibrar um ornado templo cor de cera em sua ponta. Uma cúpula bem ornamentada, rodeada de colunas e coroada com pequenas torres. Um templo colossal honra aquele soberbo pico, mas de tão longe não parece maior do que um bolo de casamento de muitas camadas, muito decorado. Enquanto me maravilho com essa vista, espio o Sr. K descendo correndo a prancha do iate em busca do trem escarlate de peregrinos. Sua figura galopante e cambaleante de marionete chega aos degraus da montanha, enquanto eu sigo em frente rapidamente. Seu rosto está pálido. Seu fôlego pesado. Claramente numa crise cardíaca, ele grita. Os barcos deram partida. Estão partindo com os barcos. Com suas palavras perdidas na respiração exaustiva, o Sr. Ketamina grita. Você tem de entender, garotinha morta, eles estão inaugurando uma Atlântida. Ele joga cada palavra ao vento. Animado, sorrindo, ele tagarela, acenando com as mãos sobre a cabeça. Você vai ver tsunamis, terremotos, vulcões. Suas palavras são empolgadas, pontuadas com uma risada sem fôlego. Já que vamos todos para o céu, tudo bem. Todo mundo vai morrer terrivelmente. Não é ótimo? Ao meu redor, conforme subimos mais alto, o continente de sonhos se espalha em cada direção, um deserto deslumbrante de brancos prados imaculados e vilas cor de dente. Na base dessa escadaria alpina, o cruzador de Penhai este mirado, encrustado nas terras baixas plastificadas. Julgando por sua copiosa fumaça de escapamento, os motores do mega iate e sua tripulação estão tentando escapar desses milhões e milhões de acres de polilixo sem costura processado no calor, enquanto nuvens pretas sobem ao céu, de sua chaminé. Na linha da água, o lixo de espuma reciclada inflada guincha junto do casco de aço do iate, preso. A proa aerodinâmica sobe e desce como um quebrador de gelo polar. Nuvens idênticas de fumaça preta sobem de locais pelo horizonte, cada uma revelando o local de um navio similarmente incrustado, subindo e descendo. O plano é, continua o Sr. K, quase cantando, empurrar uma Atlântida na correnteza preponderante. Em poucos quilômetros, as correntes vão nos pegar. Dói para mim ter de admitir isso, mas grandes fortunas foram gastas em direção ao exercício de meu perene corpo não magro. Como uma aspirante atleta olímpica ou um cavalo adestrado, eu fui abusada em pistas de corrida indoor. Uma gama de treinadores me conduziu pelas extensões de piscinas mais do que posso me lembrar, e ainda assim parece que não tenho capacidade aeróbica nenhuma. Nenhuma mesmo. O Sr. K gagueja, buscando ar. Usamos o continente para alterar o alinhamento do planeta. Quando a imensa gigantesca tonelagem de uma Atlântida vier batendo na América do Norte, vai destruir tudo. Ilustre Tveeter, não estou alheia a essa irritante metáfora tomando forma. Na morte, assim como na vida, meu corpinho inchado vai de encontro às Américas, às Ilhas Havaianas, Galápagos, Japão, Rússia e Alasca. A minha pessoa gorducha gigante gorda gordona vai causar destruição como o proverbial elefante numa loja de cristais. Para piorar as coisas, enquanto eu subo, os degraus são esponjosos, macios, comprimindo levemente sob meu peso. Como espuma de borracha. Como poliestereno. Escorregadio com a chuva, é traiçoeiro, ameaçando me arremessar para trás em algum abismo perolado. Apesar de nosso começo tardio, já estamos chegando ao lado dos peregrinos de roupão vermelho mais lentos. Entre o cenário onírico, os roupões e a fumaça de diesel que sobe, tudo é branco, vermelho e preto. Das pessoas na procissão, algumas carregam leves velas. Outras balançam incensários presos a longas correntes formando rastros de fios de fumaça. Todos cantam o repetido refrão. Porra, merda, vai tomar no cu. O crepúsculo do começo de inverno queima cada penhasco para um ouro antigo. Essa luz de hora mágica é o dourado que minha língua vê quando eu como fundi ao gruyère. Estamos ultrapassando mais peregrinos, empurrando-os e nos desviando deles na escadaria íngreme. A maioria desacelerou o passo, e agora parece que a montanha está se mexendo, movendo-se quase imperceptivelmente, enquanto o corpulento continente de queixo duplo está sendo empurrado ao norte. Bilhões de cavalos em motores marinhos lutam para nos desalojar do calmo centro do giro pacífico, e seu sucesso gradual nos provoca tremores de gelatina através das placas tectônicas na qual estamos boiando. As montanhas ao redor se agitam como montes de pudim de baunilha da altura dos céus. Os peregrinos de pés menos seguros cambaleiam e caem, gritando dramaticamente.
Talvez por sua ampla experiência com a inconstância provocada pelas drogas, o Sr. Ketamina permanece de pé. Ele cambaleia sempre para frente, avançando 2, 3, 4 degraus numa única passada. Precisamos correr, diz Festus, flutuando junto. Em menos tempo do que levou o Todo-Poderoso para povoar este adorável mundo, os rudistas podem destruí-lo. Meus passos corridos começam a desacelerar. Meu avanço afrouxa com a ideia de deixar o rudismo seguir seu curso e completar sua guerra não santa contra a humanidade. Essas pragas autorreplicantes comedoras de vitela, emissoras de CO2. Como uma filha de pais cientes de Gaia, abraçadores de árvores, bocós de mola, não posso evitar a atração de um planeta livre de pessoas. Mais sedutor é o pensamento de ter a Terra toda para mim mesma, pelo menos até o próximo Halloween. Então, prazerosamente isolada, eu vou me empanturrar com livros inteiros de uma sentada só. Eu vou começar a estudar alaúde. Depressa. Festus pede, voando ao meu lado. Do contrário, seus pais eternamente condenados serão alimentados à força com excremento quente. Nem posso negar a maligna ideia feliz desse prognóstico. Não após toda a caca macrobiótica que eles enfiaram pela minha goela abaixo. É difícil aceitar a ideia de que todo mundo está prestes a morrer, tudo está prestes a ser destruído, porque todo mundo parece tão feliz. Sorrindo. Seus olhos maníacos brilhando. Negros e Orientais, Judaeus e gays. Quebequenses, palestinos e ameríndios, supremacistas brancos, pró-escolha e pró-vida, estão dando as mãos. Estão se abraçando, até se beijando. Não há medo de doenças. Não há pretensão social, indicadores de status ou hierarquias de poder que os separem. A multidão está cantando meu nome, grata pela salvação que eles acreditam que é iminente. Estão felizes da forma que as pessoas são felizes enquanto queimam livros ou decapitam reis. Estão íntegros. Enquanto isso, o Sr. Ketamina está murmurando para manter minha mensagem fresca em sua mente. Seu rosto iluminado pelo pôr do sol, cansado e abatido. Manchado de Cor das Chamas, ferozmente repetindo. Nada de células tronco. Os pensativos intestinos cinza do meu cérebro estão embrulhados com enjoo pelo movimento. Estão nauseados com a indigerível lembrança do meu pai em Nova York dizendo: Madison era uma pequena covarde. À nossa frente, a procissão chegou a um gargalo. Os penitentes de roupão aguardam a admissão no grande arco, a entrada do templo da montanha. Entre nós, um quarteto de ombros gigantes nas extremidades de uma liteira, uma coisa coberta com cortinas cujos ocupantes permanecem escondidos dentro de seus tecidos de veludo vermelho. Na minha cabeça, Camille e Antônio são seus passageiros mais prováveis, e eu torço meu pescoço para ter uma visão melhor. Enquanto isso, a multidão ondula numa reprodução não historicamente imprecisa de um pátio de algum palácio da Renascença veneziana. Os extravagantes rodapés e mísulas reproduzidos em copiosas quantidades de espuma de celulose endurecida esculpida cor de burro quando foge. Entre essa multidão de figuras encapuzadas, o Sr. K fica na ponta dos pés e grita: escutem. Todo mundo me escute. Alguém lhe deu uma vela acesa, e ele segura essa vela flamejante sobre a cabeça como uma estrela brilhante. Ilustre Tveter, por favor entenda que comunicação eficiente é uma prioridade para mim. Meus pais são tão ricos porque eles terceirizaram as habilidades com as quais eles, outrora, conduziram suas emoções. O público eximiu-se de sua própria autoexpressão. Todo amor precisa ser mediado por meio de cartões de visita, joias de diamante de linha de montagem ou buquês de rosa feitos profissionalmente de fazendas fábrica. Todas as epifanias devem ser modeladas pela minha mãe. As pessoas sentem apenas aquelas emoções que ela os incita a sentir. Para elas, ela é Afrodite. Meu pai, meu paizinho, usei Tigeste. Todas as minhas maiores preocupações eu confiei a esse canalha arrasado pela ketamina que agora salta de um lado para o outro, abanando sua vela e gritando para atrair a atenção de todos. Imagine meu horror quando o Sr. K grita: parem! Ele assobia pedindo silêncio, e então grita: Madison diz que vamos todos para o inferno a não ser que escutemos. A multidão reunida começa a se virar para olhar. O anjo Madison, ele grita: quer que vocês todos parem de xingar e arrotar. Aqui eu confiei numa pessoa para expressar todo o amor que eu não pude. Eu lhe pedi que trouxesse todos os meus arrependimentos e resoluções, todas as minhas mentiras. You sentia mer verando lentamente. Seus rostos emoldurados nas aberturas de seus capuzes vermelhos, a plateia confusa olha para o Sr. K. Eles esperam, irrequietos, piscando com expressões de incompreensão. Madison, grita o Sr. K. Ele para por um momento de silêncio absolutamente abafado. Madison Spencer diz que o único caminho verdadeiro para a salvação está em chupar pintos de jumentos. Or essa. É nesse momento que vejo meus pais. Eles tiram seus capuzes e encaram, seus rostos explodidos em olhares tomados de terror. E sem respirar novamente, o Sr. Crescencite, Sr. K, meu caçador de recompensas médium, cai morto.